nome é Joyce Nardo e hoje estamos visitando o Museu do Mazzaropi aqui em Taubaté. Vou fazer umas imagens para você, acompanha aí. Amácio Mazzaropi. Quem foi Mazzaropi? Antes de qualquer coisa, um empreendedor nato. Um homem simples que, com sua vontade de fazer mais e melhor, construiu uma indústria cinematográfica genuinamente nacional, independente e bem-sucedida. Sabia que meu pai ia gostar dessa visita. Assistiu, pai, o filme do Mazzaropi? Nossa, todos, quase todos. Gente, o Mazzaropi nasceu dia 9 de abril em 1912. Em Santa Cecília, os avós dele que eram aqui de Taubaté. Então, vamos contar um pouquinho das histórias. E esse aqui é um projetor. Ele funcionava à base de carvão. E depois que restauraram ele passou a funcionar à base de energia. E aqui é uma ilha de edição. Eles usavam uma tesoura e uma cola, que era a base de acetona. E por esse material ser muito inflamável, derretia muito rápido. Aí eles cortavam, passavam acetona para encaixar a próxima cena. Olha o trabalho que eles tinham. Ah, e uma curiosidade também sobre o projetor. Eles tinham que fazer algumas pausas de 20 em 20 minutos, de 30 em 30 minutos, porque corria o risco dele pegar fogo, por esquentar muito esse projetor aí. O Museu Mazzaropi foi criado em 1992 por João Roman Júnior. O objetivo, galerinha, era homenagear seu amigo. Para quem curtiu muito Mazzaropi, vale muito a pena. Fomos super bem atendidos. O ingresso custa R$11 e tem meia entrada. E o legal mesmo seria vocês também se informarem, porque o museu abre de sábado e domingo, das 8h30 ao 12h30. Por conta da pandemia, teve umas mudanças aí, então é melhor vocês se informarem, tá? Principalmente se vocês forem de longe, tá bom? Esses são os projetores antigos, diferentes por cada um ser de uma região e época. E aqui é o microfone girafa, conhecido pelo seu formato. E agora também tem a filmadora orelha de Mickey, conhecida pelo seu formato. Ela captava áudio e não captava a parte visual, fazendo assim eles terem dois trabalhos, uma de vir filmando e depois captando todo o áudio. E essa filmadora era do Mazzaropi, só tinha duas no Brasil e as duas eram dele, portátil, mas pesava cerca de 90 quilos. Era da época de 70 e 80, então já era colorida. E aqui é uma exposição em formato de linha do tempo, que conta toda a sua trajetória. Muito legal mesmo, gente. Muitas histórias do comediante Mazzaropi. O eterno Jeca. Aqui, gente, ó, 9 de abril de 1912, tá vendo? Ele era filho de Dona Clara, que era descendente de portugueses, e de seu Bernardo, que era descendente de italiano. Ele começou a trabalhar nesse meio artístico com 14 anos, quando ele fugiu com o circo. Com 19 anos, ele estreia no teatro, aqui em Taubaté. E com 23 anos, galerinha, ele funda seu próprio teatro.
e leva sua mãe e seu pai para trabalhar com ele. A dona Clara ajudava na parte artística e o seu pai Bernardo na parte financeira. Era Panfilmes. E foi em 1976 que ele descobre que está com leucemia e grava mais 4 filmes. Ele começou o tratamento, mas naquela época, mesmo tendo dinheiro, infelizmente os tratamentos não eram eficazes e acabou falecendo em 1981. Quando faleceu, sua mãe ainda viva com 90 anos, deixando a metade dos bens para sua mãe e outra metade para seus amigos, que ele considerava muito. E assim seus amigos foram tocar suas vidas. Quando sua mãe faleceu, em 1983, ela tinha cerca de 16 herdeiros, que eram primos, tios, parentes distantes, e não conseguiram entrar em um consenso para dividir essa herança. E o juiz achou melhor fazer um leilão. Um empresário de Taubaté acabou rematando o terreno, os direitos autorais e alguns objetos. E aqui, aonde é o hotel hoje, no início do vídeo que eu mostrei para vocês, era um galpão de ônibus. Só que esse empresário se apaixona pela história e começa o seu projeto, reformando o hotel e construir esse maravilhoso museu. Aí esse empresário faleceu em 1992 e os filhos deram continuidade. Muito legal, né? Gente, se vocês estiverem gostando, não se esqueçam de deixar aquele like, tá bom? Essa história que eu tô contando pra vocês é o que eu aprendi aqui, tá? No museu. Se eu tiver errando em algumas coisas, peço desculpa e podem também estar deixando aqui nos comentários. Esse Mazzaropi deixou saudade, né? Ator, cantor, produtor, diretor, roteirista, cenógrafo, personagem de quadrinhos. Fala a verdade, o cara era massa demais. No acervo do museu, você encontra mais de 20.000 peças entre fotos, filmes, documentos, objetos cênicos, móveis, equipamentos que fizeram parte da vida do artista. Depois também eu vou deixar os contatos, tá? O site aqui na descrição. Se vocês tiverem alguma dúvida, vou deixar tudo anotadinho aqui para vocês, o endereço, tá bom? Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Mazzaropi foi uma verdadeira máquina de atuar e produzir filmes. No total foram 32. O seu primeiro foi o Sai da Frente, de 1952. E o seu último filme foi O Jeca e a Égua Milagrosa, de 1980. Sendo o seu último trabalho. Vou falar para vocês os filmes que o nosso querido Mazzaropi atuou e dirigiu e produziu, né, galerinha? Em 1952, Nadando em Dinheiro. 53, Candinho. 55, A Carrocinha. 56, O Gato de Madame. 56 também, Fuzileiro do Amor. 57, O Noivo da Girafa. 58, Chico Fumaça. 58 também, Chofer de Praça. 59, Jeca Tatu. 60, As Aventuras de Pedro Malazartes. 60 também, Zé do Periquito. 61, Tristeza do Jeca. 62, O Vendedor de Linguiça. 63, Casinha Pequenina. 64, O Lamparina.
64 também, Meu Japão Brasileiro. 65, O Puritano da Rua Augusta. 66, O Corintiano. 67, O Jeca e a Freira. 68, No Paraíso das Solteironas. 69, Uma Pistola para o Jeca. 1970, Betão Ronca-Ferro. 1972, O Grande Xerife. Gente, olha isso aqui. Coleção de Gibi Mazzaropi. Que tudo. As máquinas de antigamente. Fotográfica. Bem legal, né? Super recomendo. Quem gosta, quem é fã do Mazzaropi, visitar o museu. 1973, Portugal, Minha Saudade. 74, Jeca Macumbeiro. 75, Jeca contra o Capeta. 77, Jecão Fofoqueiro do Céu. 78, Jeca e seu Filho Preto. 79, A Banda das Velhas Virgens. E 1980, O Jeca e a Égua Milagrosa. Agora vamos para a parte superior, que é a parte dos cenários. Vamos lá? Vamos lá, gente. Segundo andar. Mamãe assistiu todos os filmes do Mazzaropi, né, pai? Meu pai também assistiu. Fanzaço do Mazzaropi, do velho Mazzaropi. Vamos lá. Nossa, aqui foi quando eu nasci. E pega sombras também, né? Pega. Seu público era formado por milhões de brasileiros de origem simples, como a dele, que vinham no cinema uma oportunidade de se divertir. Seus filmes abordavam o racismo, o divórcio, as religiões, a política e os assuntos que são discutidos até hoje, como a preservação da natureza. Porém, até os temas mais sérios eram tratados com o seu bom humor habitual e se transformava sempre em comédia. Tudo isso que tem no museu foi utilizado nos filmes do velho Mazzaropi. Do artista. Olha esse fogão, gente. Que tudo. Fogãozinho desse é fácil fazer. Sim. Ó, tá vendo aí? Vocês podem vir, tá? Ouvindo o áudio. Tira a foto e a Maria aqui. Cadê a cama que você falou? É. A casinha. Isso aqui dá pra fazer um supinho lá, já. Dá, né? Ó, menta, hortelã, anador, manjerona. Ai, essas canequinhas são lindas. Por favor, não sentar na cama. Pode sentar na cadeira. E tirar uma foto aqui, por favor. O quarto do Jeca. Peraí, Joyce. Vem. Calma aí. Vou dar um pause que agora eu vou tirar uma foto do meu pai. Um chapéu, você percebeu? Tá no caminho. Chapéu igualzinho. Gaiolinha dele. Eu vou fazer cerquinha lá, aí no mato, vou fazer assim. Olha o telefone. E hoje Mazzaropi é um ícone do empreendedorismo cinematográfico e seus feitos se tornam ainda maiores diante das dificuldades de fazer cinema como ele fez. E sua obra continua viva, podendo ser visitada em diversos formatos, seja em vídeo, DVD,
na internet, aqui mesmo no museu ou em seus livros e também nos gibi, como eu já mostrei para vocês. Gente, é a história de um bom ator ou um mau que sempre manteve cheios cinemas, que nunca dependeu do Instituto Nacional do Cinema para fazer um filme, que nunca recebeu uma crítica construtiva da crítica cinematográfica especializada, crítica que se diz intelectual, crítica que aplaude um cinema cheio de símbolos enrolados, complicado, pretensioso, mas seu público. A história de um cara que pensa em fazer cinema apenas para divertir o seu público, por acreditar que cinema é diversão e seus filmes nunca pretenderam mais do que isso. Enfim, a história de um cara que nunca deixou a peteca cair. Sai daí. Bom, vamos tirar uma foto ali no quartinho dele, rapidão? Conte-me a verdadeira história. A história de um cara que sempre acreditou no cinema nacional e que mais cedo do que todos pensavam, pôde construir a indústria do cinema no Brasil. Essa aqui, Joyce? Essa aqui tem na casa da Judite. Ah, não. Tem na casa da Judite, esse. Pra que usava esse? Vai de água. Ah, é verdade. Muito bom. Vou comprar na TV, né? Olha que legal. Eu guardava as canelinhas. Fazer um museuzão. Esses remédios que eles tomavam. Os remédios que eles usavam. É. Gente, assim, é muito legal. Aconselho todos fazerem essa visita. Tô assim, muito emocionada, porque desde criança eu escuto falar sobre as histórias do Mazzaropi, né? Ó, lá embaixo, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem. Vou mostrar pra vocês. Conta a história dele inteira, né? Que eu mostrei um pouco pra vocês no começo do vídeo. E nessa parte aqui, começa aqui, vai mostrar todos os utensílios que ele usava nos seus vídeos, tá vendo? E essa parte aqui de cima, que estamos agora, é um pouco do cenário, um pouco realmente da história do artista Mazzaropi, o Jeca. Gente, no museu também vai ter uma parte muito legal. É um arco e faz a demonstração em uma cena Mazzaropi com um chapéu. E quando chega no final,
ele está sem o chapéu, que é uma sequência de foto para dar o movimento. Precisando assim, imaginem só, de 24 fotos por segundo. Ó, gente, no museu dá acesso também aqui, ó, ao Hotel Fazenda Mazzaropi. Você também pode estar se hospedando, né? Então, é isso. Esse foi o nosso vídeo visitando aqui o Museu Mazzaropi. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e segue a gente também lá na rede vizinha, Joyce Nardo. Um beijo e até o próximo vídeo do meu canal. Tchau! But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead,